Vamos então abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 1, e vamos ler a partir do verso 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filho, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. E o povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por acenos, e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Até aqui. Vamos orar. Senhor, que maravilhosa oportunidade nós temos como povo do Senhor, esses redimidos, separados, de estarmos aqui reunidos, te adorando nessa noite. Obrigado por esta imensa graça, Senhor, de nos assentarmos aqui e ouvirmos o Teu falar. Queremos apresentar ao Senhor os nossos corações e dizermos que nós queremos Te ouvir nessa noite. E dizermos que Tua palavra é preciosa para nós, que Tua palavra é verdadeira comida para nós. Que nós não estamos aqui, Senhor, nos livra disso, de estarmos aqui em busca de informação,
de conhecimento apenas, mas sabemos que o conhecimento do Senhor, aquele que nos leva a um real relacionamento contigo, a palavra viva, é isso que buscamos, Senhor. É para isso que estamos aqui, para ouvir diretamente do Senhor uma palavra. Por isso, ó bendito Senhor, passeia por entre os teus e vai tocando os corações, Senhor. Passeia com tua vara, porque em muitos aspectos nós precisamos de correção. Passeia com teu cajado, porque também em muitos aspectos nós precisamos de um amparo protetor da tua parte. Passeia também com teu óleo, Senhor, porque quantas feridas nossas precisam do óleo santo, curador da tua palavra. Então, nós desejamos pela fé e com anelo que isso aconteça conosco nessa noite. Por isso te suplicamos, como ovelhas do teu pastoreio, do teu rebanho, vem pastorear-nos, ó Senhor Jesus. E assim, com toda esta grande expectativa, nós colocamos nas tuas mãos esse tempo, tua palavra lida, nossas vidas, para a tua glória, para que o Senhor obtenha aquilo que está no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esses versos iniciais do Evangelho de Lucas, eles são realmente maravilhosos, já que nós estamos aí no limiar do período mais importante da história da humanidade. Nunca jamais aconteceu nada mais importante do que o que está para acontecer aí pelo anúncio de Lucas, e tudo que aconteceu antes aconteceu apontando e como preparação para esse fato, e nunca jamais depois deste fato aconteceu algo semelhante. E mais, tudo que aconteceu depois deste fato está ligado diretamente a ele, porque esse é o fato mais importante, essencial, central da história do homem, da história do universo. O nascimento, a encarnação do Verbo eterno, o Filho de Deus. Então, é diante disso que nós estamos aí. Então, a vida do Senhor Jesus, conforme nos é descrita aí, essa vida tão singela, este ente santo, então essa gestação, então o nascimento e tudo que se decorreu a partir daí é o fato central e essencial da história humana. Não há nada mais significativo que isso, irmão. É por isso que nós temos dito que nós estamos aí diante de detalhes tão importantes, porque Lucas traz para nós uma perspectiva do Senhor Jesus, homem perfeito. Essa é a sua narrativa. Então nós estamos diante aí de detalhes que nenhum outro apresenta, mas detalhes assim, importantíssimos desse fato central, a encarnação do Verbo. E o que nós estamos vendo aí são os preparativos e o precursor desse fato central. É isso que nós acabamos de ler. O que antecedeu este fato singular que a Bíblia, então, nos apresenta como a encarnação do Verbo, mas nós também podemos chamar de a primeira vinda do Senhor Jesus. Esse fato singular, então, está apresentado para nós, e os versos que nós lemos são versos que nos ajudam a compreender o contexto que antecedeu essa vinda.
O contexto que então estava desenhado, preparado, e mais o precursor esse que então foi designado pelo Senhor desde o ventre como aquele que prepararia o caminho, o amigo do noivo, o precursor, aquele que era aquele instrumento, como aquele arado de Deus, como aquele mensageiro que ia adiante da carruagem do rei, preparando o caminho para que então se manifestasse a glória, a presença do rei. Esse é João. Então nós temos aí essa narrativa tão singular. E o nosso desejo é olharmos com calma, no tempo que o Senhor nos conceder. Se não conseguirmos, teremos então a próxima quarta-feira, mas olharmos com calma esses personagens centrais, principalmente Zacarias, Isabel e João, mas também o contexto, para que nós compreendamos o que antecedeu. Então, o que estava no limiar dessa essencial manifestação da história humana, a encarnação do Senhor Jesus. Meu irmão, o que nós temos aí no verso 5, nas suas primeiras palavras, não são palavras apenas, mas é uma importantíssima menção de tempo. O que Lucas está fazendo, como historiador perito que era, é uma menção, uma localização dentro do tempo, muito importante, porque Lucas está colocando no tempo da história, localizando no contexto histórico o nascimento do Senhor Jesus, e o que antecedeu este nascimento, é claro, nós já lemos aí nos versos. Então, o verso 5 começa com uma expressão importante: nos dias de Herodes. Então, talvez seja importante nós compartilharmos alguns detalhes desses dias de Herodes, para que nós entendamos melhor o contexto da primeira vinda. Por quê? Porque ela esse contexto de Herodes é o limiar da encarnação do Verbo, mas nós temos lições aí maravilhosas e importantes para a preparação da igreja no que se refere ao contexto da segunda vinda. Então talvez seja muito importante que nós guardemos no coração lições aí relacionadas à primeira vinda do Senhor. Por quê, meu irmão? Veja, esse período histórico, ele está localizado possivelmente mais ou menos 400 anos depois da profecia de Malaquias. Então, nós temos aí 400 anos de silêncio de Deus. 400 anos desde que Deus havia levantado um profeta, uma palavra profética. E esse então é o livro de Malaquias. 400 anos de silêncio, e então nós temos o período de Herodes. Por que estou dizendo isso? Porque quando você lê o livro de Malaquias, você compreende que o contexto do povo de Israel já era um contexto sinistro, irmão. Já era um contexto sombrio, 400 anos antes. E o que quero dizer para você é que esse contexto só piorou desde que Malaquias profetizou. O contexto de Malaquias era um contexto terrível. Os sacerdotes estavam absolutamente profanados. O sacerdócio estava misturado, estavam comercializando o ofício sacerdotal. E o contexto dos escribas, dos mestres, também era horrível. O contexto político era ruim, sombrio. E então 400 anos se passaram e nós estamos aí nos dias de Herodes. Irmão,
É impressionante nós olharmos para essa declaração de Lucas e sabermos que nós estamos falando de um rei estrangeiro ocupando o trono do povo judeu. Herodes era um estrangeiro, descendente de Esaú, um edomita ou um idumeu. Esse é Herodes. Herodes foi nomeado pelo Império Romano, por política, pelo Senado Romano. Ele foi nomeado, então, e recebeu o título de rei da Judéia. Mas Herodes é uma figura em si mesmo horrível. Herodes era um rei violento, que encontrou grande resistência, nunca foi aceito pelo povo, um rei nomeado, violento, maligno, perverso. Esse era Herodes. Herodes ocupou o poder e batalhou pelo governo e pela autoridade, por mais poder, dentro da sua própria casa. Herodes era tão perverso que ele matou sua primeira esposa e seus filhos por um certo desequilíbrio mental relacionado a conspirações contra o seu poder. Herodes levantou muitos altares a outros deuses nas terras de Israel. Herodes foi um rei que cultivou o hábito de se disfarçar e se misturar no meio do povo para identificar conspirações e matar os seus adversários. Esse era Herodes. Herodes teve um período de reinado de cerca de aproximadamente 40 anos. Ele morreu aos 73 anos. E uma longa vida para o contexto da época. 5 dias antes da sua morte, ele assassinou um de seus filhos por conta do poder. E estou dizendo todas essas coisas apenas, irmão, para que você entenda o contexto político da época, então, que Lucas está mencionando. Um contexto sombrio, um contexto terrível, um contexto sinistro, espiritual e moralmente. Porque os princípios morais estavam todos degenerados, haja vista o comportamento do rei. O seu ímpeto sanguinário se mostra quando Herodes, por desconfiar então e por temer a perda do poder, ele ordena aquela matança em Belém. Nós sabemos. Porque ele esteve com aqueles reis que vieram, então servir o recém-nascido rei dos judeus. E Herodes, então, por temor da perda do poder, ele ordena a matança de Belém. Cerca de 2 anos, o menino Jesus, sua mãe, seu pai, permaneceram fugidos no Egito, até que Herodes morreu. E então, eles retornaram para a terra de Israel. Esse era Herodes. Herodes teve muitas mulheres, uma grande família. Tantos filhos assumiram o poder depois de Herodes. Tanto que existem referências a Herodes que são ligadas a seus filhos. Não convém agora, mas no momento certo em que estivermos estudando o Evangelho, nós podemos mencionar isso para os irmãos. Esse Herodes aqui é o primeiro de uma linhagem que ocupou o trono. Um homem horrível. Agora, irmão, tudo isso nos ajuda apenas a compreender um pouco do contexto político, religioso, dos dias que antecederam a primeira vinda do Senhor. Dias horríveis, sinistros, de grande imoralidade, perversidade, de grande
perversão no contexto religioso, inclusive, porque os sacerdotes estavam contaminados, corruptos, vendiam os seus serviços sacerdotais. Assim estava o sacerdócio e o governo. Havia um rei totalmente apartado dos propósitos de Deus. Mas não é só isso. Além de apartado dos propósitos de Deus, não foi levantado por Deus, não foi colocado ali pela direção de Deus, não. Mas não só isso. Ele era frontalmente contra todos os propósitos de Deus, tendo levantado uma oposição tão ferrenha, uma perseguição para matar o recém-nascido rei dos judeus. Esse era Herodes. E esse era o contexto. Por que isso é importante, irmão? Para que nós não nos equivoquemos. Nós somos aqueles que têm vivido os dias que, segundo temos tido percepção do Senhor, os dias que antecedem sua segunda vinda. E o contexto que nós estamos vivendo também é um contexto sinistro, um contexto sombrio. Nós também estamos vivendo densas e altas trevas. Nós também estamos vivendo um contexto religioso corrompido. Agora, em vista daquilo que estava acontecendo, irmão, haviam poucas pessoas que aguardavam e anelavam a vinda do Messias. Poucas pessoas. Esse era um remanescente, um pequeno povo ligado aos propósitos iniciais, à palavra de Deus. Isso é o que significa um remanescente. Aqueles que ainda nutriam nos seus corações um elo à palavra de Deus e à promessa de Deus. Não mais do que 10 pessoas, irmão. No meio de todo aquele povo, não mais do que 10 pessoas anelavam e aguardavam a vinda do Senhor. Isso significa que, num contexto sombrio de trevas, a palavra de esperança do Senhor veio a Zacarias. Graças ao Senhor. Porque o Senhor, mesmo em um grande período de silêncio, a atividade divina rompe o silêncio e invade, então, aquele contexto sombrio e visita não o sumo sacerdote, não o governador, mas visita um sacerdote comum, anônimo, que aguardava a vinda do Senhor. Que maravilhoso, irmão. Porque o que nós estamos vendo é que há, em dias sombrios como esses que estamos vivendo, há uma grande quantidade de cristãos nominais. Uma grande quantidade. Nós chegamos a ouvir, por exemplo, que o nosso país, apenas o nosso país, tem 87% de cristãos. Onde será que está isso? Cristãos nominais. Uma grande parafernália religiosa. Muitos se levantam aqui e ali. Mas o contexto religioso é um contexto corrompido. Muitos se levantam em nome de si mesmos, dos seus projetos, das suas organizações, e buscam seus próprios interesses, e atendem seus próprios clientes, com toda aquela parafernália religiosa. Assim estava o contexto nos dias da primeira vinda, nos dias em que Herodes era o rei da Judéia. Como está o contexto político, irmão? Não se iluda. Aqueles que governam esse mundo, eles não somente governam com um cetro apartado do Senhor, mais do que isso, eles governam de forma contrária à vontade de Deus.
Não se iluda. Que o Senhor realmente nos ajude para que nesses dias de um remanescente fiel, o Senhor encontre aqui entre nós, porque somos nós que estamos aqui ouvindo a palavra, que o Senhor encontre aqui entre nós aqueles que estão preparados e esperando. Aqueles que estão aguardando. Esse contexto aí dos dias de Herodes é um contexto exatamente semelhante ao contexto que nós temos, irmão. Perseguição à palavra de Deus. Política absolutamente apartada de Deus. Religiosidade confessa, corrupta e apartada da vontade de Deus. É isso que nós estamos vendo. Dias sombrios, dias de trevas. Não se confunda, mantenha seus olhos abertos para que você não esteja distraído, vivendo a vida cristã como se nós estivéssemos num navio de cruzeiro. Mas, querido irmão, eu preciso te informar que nós estamos num navio de guerra. E que o contexto que temos vivido é um contexto de batalha, intensa batalha, e oposição a Deus e aos propósitos de Deus. E esse era o contexto dos dias de Herodes. Mas, que maravilhoso, irmão, porque o texto segue e nos diz que nos dias em que um estrangeiro ocupava o trono dos judeus, houve um sacerdote chamado Zacarias, é o que diz aí no versículo 5. Houve um sacerdote chamado Zacarias. Nos dias terríveis, a palavra de esperança veio até Zacarias. Que maravilhoso, irmão. Porque depois de um grande silêncio, nós vemos a atividade divina seguindo a sua continuidade, porque Deus não deixou de operar. Deus não deixou de operar. Pode ser que alguns daqueles, inclusive Zacarias, daqueles que aguardavam a vinda do Messias, poderiam de alguma maneira pensar em seus corações que o Senhor havia se esquecido. Mas a palavra de esperança do Senhor veio a Zacarias e irrompeu aquele contexto terrível, irmão. E veja que nós estamos diante do maior avivamento já visto na face dessa terra. E esse avivamento fala exclusivamente da boa nova de salvação do Deus soberano. E é claro, irmão, que existem características muito marcantes ligadas a esse período em que Deus invadiu a história terrível da humanidade. Não apenas a história do povo judeu, mas a história da humanidade. O que nós temos é o Senhor da história entrando na história, invadindo a história soberanamente, num dado momento, segundo sua vontade soberana. Mas é evidente, meu irmão, que nós encontramos sim, mesmo que em poucas pessoas, características marcantes de um avivamento. Meu irmão, nós, quando olhamos para essas características, nós vemos que elas não garantem um avivamento. Quando nós olhamos para a vida de Zacarias e de Isabel, por exemplo, as características preciosas que existem na vida deles não garantem um avivamento, porque o avivamento depende exclusivamente da soberana mão e vontade de Deus. Mas sem dúvida nenhuma, onde não existem essas características, a falta delas impede um avivamento. Certamente. Quando não temos características como as que veremos agora, certamente há um impedimento de um avivamento. Mas graças ao Senhor, se o Senhor encontrar essa característica em alguns poucos,
então ele derrama de sua presença, sua glória, e se apresenta e se revela. Que maravilhoso, irmão, porque o que nós estamos vendo aí são algumas marcas e características, então, encontradas naquele contexto de trevas, e mesmo que fossem características anônimas, Deus estava vendo. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra, procurando corações que são integralmente dele. Que maravilhoso. E o que ele encontra? Ele encontra Zacarias e Isabel. Que lindo, irmão. Apenas um casal. Os olhos do Senhor encontram um terreno firme, onde o Senhor pode colocar seu pé com firmeza e então encontrar um canal para a manifestação do Filho eterno. Zacarias e Isabel. Que características são essas? Eu queria abrir um parênteses aqui e mencionar para você rapidamente, apenas 3, mas bem rápido. E assim nós entraremos na vida deles, para vermos isso. Então veja, primeiro, irmão, o que o Senhor encontra e procura é uma profunda convicção de pecado e um afastamento desse pecado por um genuíno arrependimento. Isso só é possível quando, segundo, a palavra de Deus e a autoridade da palavra recuperam a centralidade no coração, nas vidas e no meio do seu povo, irmão. É por isso que nós temos falado tanto uns aos outros, nos lembrando, irmão, você precisa ter um relacionamento com a palavra de Deus, porque é a palavra que irá trazer a autoridade, o governo de Deus para a sua vida. Não é para a sua cabeça, irmão, não é apenas para a sua confissão teológica, mas é para a sua vida. É uma recuperação da autoridade de Deus, da centralidade de Cristo para dentro da sua vida e para o nosso contexto como assembleia. É evidente, porque Deus não está buscando apenas uma vida, mas Ele está buscando um homem espiritual, um novo homem, cheio da sua presença. Então, nós temos a recuperação da centralidade da palavra, da autoridade da palavra sobre cada vida. E por causa disso, o que nós temos? Uma profunda convicção de pecado, irmão. Será que não é isso que falta para essa geração, irmão? Porque nós temos uma geração que brinca com o pecado. E eu estou falando de uma geração de cristãos, não é do mundo. O mundo peca sem nem saber, meu irmão. Eu estou falando de uma geração de cristãos que brinca com o pecado, que brinca com confissões superficiais, e que peca, confessa, e entra num ciclo horrível de desgraça. Que o Senhor nos ajude, porque a palavra de Deus precisa produzir, ela é inerente à palavra, faz parte da palavra. Por isso, irmão, lembre-se, quando você disser que se reúne no meio de um povo, que valoriza a palavra, que prega a palavra, que ama a palavra, você está fazendo uma declaração a respeito de si mesmo. Porque se nas nossas vidas essa palavra ela não estiver produzindo um profundo e genuíno arrependimento e um afastamento de todos os pecados que forem convicção, então nós estaremos ouvindo a palavra de forma leviana. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque o que Ele busca? Um povo que ouve uma palavra poderosa, que equilibra, que traz centralidade de Cristo, governo de Cristo para as vidas. E essas vidas se afastam do pecado e se aproximam dele em santidade. É isso que a palavra de Deus faz. Se ela não fizer isso conosco, o que será de nós?
mais do que isso, apenas um terceiro aspecto. Essa mesma palavra que gera convicção de pecado, ela produz um senso renovado, novo, renovado. Irmão, se não estiver acontecendo isso agora aqui, então nós precisamos parar e orar ao Senhor. Se essa palavra não estiver produzindo agora um senso renovado da presença de Deus, de modo que você possa levantar e dizer assim, Deus verdadeiramente está no nosso meio. Então o que você está fazendo aqui? Se não estiver produzindo isso, você e eu, nós estamos perdendo tempo. Um senso renovado da presença de Deus. Não só isso, irmão, do poder de Deus. Aquele poder que diz assim para você, você é obstinado, mas eu sou poderoso para quebrar a tua cerviz. Você prefere coisas que são contrárias a mim, mas eu sou poderoso para mudar seu coração. Basta que você diga, sim, Senhor, Tu és verdadeiro a meu respeito, quebranta a minha vida, trata a minha vida e me leva até onde o Senhor tem desejado. Mas conta com a minha cooperação, Senhor. Conta com aquilo que o Senhor tem dito a meu respeito, conta com o meu sim, Senhor. Irmão, se isso não estiver acontecendo, se a palavra não estiver trazendo uma renovada percepção, senso da presença de Deus, do poder de Deus, da santidade de Deus, irmão, entre nós, então nós seremos irreverentes quando nos reunirmos. Você vê isso, irmão? Nós nos reuniremos e permitiremos qualquer coisa. Nós podemos estar assentados aqui, bonitinho, parece que está tudo muito santo. Mas onde estão nossas mentes, nossos pensamentos? Você vê isso, irmão? Se nós não estivermos reunidos e a palavra de Deus não comunicar um senso de que Ele está aqui, Ele que é poderoso está aqui presente. E Ele é santo. E sede santos, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Então é isso que a palavra de Deus comunica. Então, se não existem essas coisas, nós temos sim um impedimento para que o céu se abra e Deus derrame. Você vê isso, irmão? Quando essas coisas existem, não tem garantia nenhuma. Porque Deus é soberano para derramar, rasgar o céu e fazer como quer, a quem quer, quando quiser. Mas se não existirem essas coisas, há um impedimento. Definitivamente não haverá um derramar. Então, meu irmão, que o Senhor nos livre de olharmos para o céu e ficarmos encantados com a luz das estrelas, com a luz das verdades que são pregadas aqui. Mas o céu não rasga, e essas verdades, elas não vêm de encontro com o nosso coração, constituem um caráter semelhante ao de Cristo. Você vê isso, irmão? Você vê a necessidade disso, a necessidade de um clamor. É por isso que nós estamos olhando aí para Zacarias e Isabel. Porque o que nós vemos em Zacarias e Isabel? Nós vemos o Deus soberano invadindo a história daqueles que estavam preparados. É simples assim. Deus encontrou um casal preparado. Então Ele invade a história e derrama da sua presença, da sua santidade, do seu poder, primeiro no Filho deles, e depois a manifestação do Filho eterno. Que coisa maravilhosa, irmão. Você não deseja isso? Você não anela por isso? Não é isso que nós temos buscado, mas isso tem o preço de estarmos preparados, porque Zacarias e Isabel estavam. Que o Senhor encontre aqui muitos Zacarias e também muitas Isabel. Que o Senhor encontre aqui. Quando nós olhamos para eles, então primeiro nós precisamos saber quem eles são. Quem é Zacarias e quem é Isabel? A primeira coisa importante aí é isso. Irmão, sabe o que significa Zacarias? Zacarias significa Deus lembra. Deus lembra.
é o que significa Zacarias. Não é isso maravilhoso? Porque Zacarias, então, estava diante do Senhor, no seu serviço, havia um sacerdote, e então Deus se lembra da sua promessa. E qual era a promessa? Eis que a virgem conceberá. Isaías 7,14. E dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E então Jeová se lembra da sua promessa e visita Zacarias. Que lindo, irmão. Os judeus não colocam nome aleatório porque acham bonito. Os judeus colocam nome nos seus filhos por alguma impressão ligada ao que é ligada à religiosidade. Alguma impressão ligada ao que Deus dava para eles. Assim os judeus colocam nome nos seus filhos. E certamente havia no coração dos pais de Zacarias um anelo. Quando o nosso Deus se lembrará? Quando o Senhor se lembrará? Então Zacarias recebeu esse nome. Jeová se lembra. Então esse é Zacarias. E Isabel, irmão, o que significa Isabel? O nome de Isabel, de Zacarias é mais fácil, é definido. O nome de Isabel tem uma raiz mais incerta, mas a maioria dos estudiosos concordam que o significado do nome de Isabel seria juramento de Deus. Então nós temos um casamento da lembrança de Deus com o juramento de Deus. Esse é Zacarias e Isabel. Duas almas muito sofridas, mas muito fiéis. Dois corações muito sofridos, mas muito fiéis. E nós vamos ver por quê que eles eram assim. Seguindo um pouco mais, meu irmão, nós por enquanto estamos apenas no versículo 5 aí. Mas seguindo um pouco mais, o Senhor encontra neles essas pessoas com quem Ele pode contar, que estavam preparadas, cheias. Por que nós podemos afirmar que Zacarias e Isabel eram pessoas em quem a palavra de Deus ocupava um lugar de centralidade? Primeiro, eram pessoas que tinham convicção de pecado e genuíno arrependimento. E também eram pessoas que tinham uma renovada percepção da presença de Deus, do poder de Deus, né? Da santidade de Deus, de uma maneira tal que repercutia. Por que nós podemos afirmar isso? Porque o verso 6 começa assim: ambos eram justos. Ambos eram justos. Mas não é uma expressão simples. Não é uma opinião de Lucas. Lembre-se que Lucas é um autor inspirado. E ele está dizendo, ambos eram justos, vírgula, diante de Deus. Irmão, veja que expressão é essa. Porque o que isso significa? Essa primeira expressão relacionada a eles, ambos eram justos diante de Deus. Essa primeira expressão fala de realidade interior, de algo que Deus vê, porque Deus vê o coração. O que significa ambos eram justos aí? Significa coração sincero, vida pura, consciência pura, uma vida aprovada diante de Deus. Tem um versículo em 1 Timóteo que eu gostaria de usar para explicar essa expressão. Abre comigo, por favor, em 1 Timóteo capítulo 1. E veja o que Paulo vai dizer aí. Primeira Timóteo capítulo 1. Verso 5.
O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo que ele está fazendo uma exortação com um objetivo. E o objetivo era que aqueles que ouvissem, para usar a expressão de Lucas, fossem encontrados justos diante de Deus. Mas Paulo vai explicar isso, destrinchar isso um pouco melhor. Então o que ele diz? Ele diz assim, ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede. Então veja, primeiro, de coração puro. Isso, quem tem um coração puro, mas consciência boa e fé sem fingimento, é alguém que é justo diante de Deus. É alguém que tem uma vida diante de Deus reconhecidamente digna. Então, esse era Zacarias e Isabel. Uma vida pura, um coração sem fingimento. Eles eram alguém que se preocupavam, preste atenção nisso, eles eram alguém que se preocupavam primeiro em serem eles mesmos aprovados diante de Deus. Eles se preocupavam em que seus corações fossem dignos diante de Deus. Você vê isso, irmão? Você vê o quanto isso é importante? E o quanto isso é, na maioria das vezes, diferente do que nós vemos no cristianismo professo. Porque o que nós vemos no cristianismo professo? Uma preocupação de serem dignos diante dos homens. Mas Zacarias e Isabel eram dignos, justos, diante de Deus. Vida interior consagrada, coração puro, consciência pura, convicção de pecado e genuíno arrependimento. Consciência limpa diante de Deus, coração puro diante de Deus, vida aprovada diante de Deus. Não é isso que você deseja, irmão? Se Deus não encontra isso, Ele não tem caminho para rasgar o céu e se dar a nós. Então, essa é a primeira característica. Mas seguindo, tem mais uma expressão. Nunca desmarque Lucas, por favor. Seguindo, diz assim, que eles eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Que combinação gloriosa, não é, irmão? Porque a Bíblia, ela não divide o ser humano entre vida interior e vida exterior. É uma pessoa só. É uma pessoa só que o seu interior é justo diante de Deus. E por causa disso, e como consequência disso, há um testemunho irrepreensível. É isso que Zacarias e Isabel davam. Um testemunho exterior irrepreensível, a ponto dele usar aí a expressão que eles viviam. É uma vida. Irmão, será que nós podemos imaginar como é que era essa casa? Como é que era a vida desse casal? Como é que será que era a vida deles? Será que tinha o perfume de Cristo nessa casa? Como é que Zacarias tratava Isabel? Irrepreensivelmente em todos. Não te chame a atenção essa expressão? Em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles viviam uma vida justa diante de Deus, interior puro, limpo. Mas também um testemunho irrepreensível. Se Deus não encontra isso, Ele não tem caminho para rasgar o céu, meu irmão. O Senhor busca isso, porque esse é o coração do remanescente fiel, nos dias em que Ele está para rasgar o céu e mostrar sua face novamente. É isso que Ele busca. Então, eles eram irrepreensíveis, um testemunho coerente, uma vida simples e anônima. Porque quem era Zacarias? Zacarias não era nem mesmo o sumo sacerdote. Deixa eu contar uma coisa para você, irmão. Sabe
que Zacarias e Isabel, segundo a maneira de pensar dos judeus, quando eles olhavam, a forma de pensar deles, quando eles olhavam para a vida de Zacarias e Isabel, eles contemplavam uma tragédia. Porque esse casal não tinha filhos. E os filhos, para os judeus, é um sinônimo da bênção de Deus, da dádiva de Deus, do presente de Deus. Isso, não somente o fato de receber um filho, era uma comunicação para a família de uma dádiva de Deus, mas mais do que isso, todo judeu piedoso anelava que através dele fosse levantado então a linhagem do Messias. Então o modo de pensar judaico era esse, quando eles olhavam para aquele casal já velho, estéril. O que você acha que eles contemplavam? Eles contemplavam uma tragédia. 2 almas sofridas, mas fiéis. Fiéis, que permaneceram fiéis. Você acha, meu irmão, que o coração de Zacarias se amargurou por causa disso? Você acha que o coração de Zacarias estava amargurado porque a sua mulher não tinha filhos? Você acha que aquela mulher estava deprimida, se queixando, porque na sua vida, involuntariamente, o seu ventre estava cerrado? É claro que não, porque senão o Senhor não encontraria neles o prazer que encontrou. Deus se lembra do seu juramento. Deus se lembra do seu juramento, um casamento bendito, Zacarias e Isabel. E então, Zacarias não era o sumo sacerdote, como estava te dizendo. Irmão, havia naquele contexto cerca de 20.000 sacerdotes que oficiavam. De que maneira? Todo sacerdote, durante o ano, ele tinha um serviço ligado diretamente ao templo em pelo menos 2 semanas. E isso com exceção das festas principais. Então, por isso, eles tinham esse sistema de sorteios. E eu queria te dizer que esse sorteio, meu irmão, é o ponto alto da vida de Zacarias, porque é uma oportunidade única na vida de um sacerdote. Ser designado por sorteio no meio de tantos sacerdotes para queimar o incenso. Que privilégio. Zacarias foi designado para queimar incenso. Irmão, queimar incenso para os judeus significava 2 coisas. Quando um sacerdote ia queimar incenso e o povo, porque o que nós lemos é que o povo todo estava a orar, enquanto o sacerdote entrava no lugar santo para queimar incenso. Então, Zacarias entra para queimar incenso. O ato de queimar incenso significava pelo menos 2 coisas para os judeus. Primeiro, significava um clamor pela vinda do Messias. Esse é o primeiro aspecto. Significava um clamor pela vinda do Messias, querido irmão. Se era assim na sua primeira vinda, você acha que será diferente na sua segunda vinda? Qual é o privilégio da igreja? Porque aquele incensário era apenas uma figura. O que aquele incensário representava? As orações do povo de Deus que subiam como um aroma agradável às suas narinas. Qual o privilégio da igreja? Hoje nós não temos um incensário aqui, mas nós temos nossas orações, que pelo Espírito de Deus são conduzidas até o seu trono, até as narinas de Deus. E então qual é o clamor das suas orações? É que o Senhor abençoe sua vida, irmão. É que o Senhor abençoe sua família. É que o Senhor cuide dos seus planos. Qual é o clamor das suas orações? Você é um homem de oração, irmão? Tem alguma oração sua que Deus ainda não respondeu?
Se você responder que sim, graças ao Senhor por isso. Se você responder que não, significa que talvez você seja um homem e uma mulher que não ore. E o que o mensageiro de Deus diz para Zacarias foi: Zacarias, o teu clamor ou a tua oração foi ouvida. Porque todas as orações singelas, segundo a vontade de Deus, por meio do auxílio do Espírito, que são feitas pela igreja, são recolhidas à sua presença. Graças ao Senhor. Porque Jeová lembra do seu juramento. Então, a oração, o clamor de Zacarias foi ouvido. E primeiro, o queimar incenso significava clamar pela vinda do Messias. Hoje, nossa súplica: Senhor, rasga o céu desse universo. Mostra a tua face gloriosa, tua face de leão, e vem buscar o seu povo para si. Esse é o clamor que o Senhor precisa encontrar nos nossos corações. Mas não só isso. Também significava suplicar, em segundo lugar, significava suplicar pelo favor de Deus. E aqui sim tem lugar para as nossas orações. Agora, as nossas orações são respondidas segundo o propósito de Deus e segundo a necessidade de Deus. Então Deus responde o clamor de Zacarias pela vinda do Messias e também pelo filho que ele não havia recebido há tantos anos. Que maravilhoso, irmão, porque Zacarias recebe essa resposta gloriosa de Deus para as suas súplicas. Deus responde à oração pelo Messias e, ao mesmo tempo, o clamor por um filho, para esse que sua mulher era estéril. Que maravilhosa cena que nós temos. Porque o que nós encontramos aí é que talvez Zacarias, como eu e você, ele possa ter perguntado muitas vezes ao Senhor: Senhor, o Senhor está esquecido? Nós não sabemos se Zacarias, nesse momento, já tinha cessado as suas orações. Nós não sabemos. As suas orações pedindo um filho. O que nós sabemos é que elas foram feitas e foram recolhidas diante do Senhor. E no devido tempo, o Senhor trouxe então a resposta. E visitou aquela cena sombria através de Zacarias e de Isabel. E então, nós temos aí esses versos, 8 e 9, que falam então desse contexto do sacerdócio de Zacarias, esse contexto que expliquei um pouquinho para os irmãos. E o verso 12 diz assim, que o anjo aparece a Zacarias, verso 11, e o verso 12 que Zacarias viu e se turbou e se apoderou dele o temor. Pelo coração reverente que Zacarias tinha, o seu coração então se estremece diante do anjo do Senhor. Irmão, já faziam mais de 400 anos de uma manifestação angelical, pelo menos registrada na palavra. E então nós temos a vinda de Gabriel para apresentar a Zacarias a sua resposta. E então, o verso 13 diz assim: disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas. Irmão, depois de 400 anos de silêncio, em um contexto sombrio,
o cerne, o centro da comunicação do anjo a Zacarias é: não temas, não tenha medo. Jeová se lembra do seu juramento. Então que lindo, porque do casamento de Zacarias e Isabel, o fruto desse casamento é João. E o que significa João? João significa a graça de Deus, ou Deus é gracioso. João, Deus é gracioso. Então nós podemos dizer que do casamento, da graça, do casamento, da lembrança de Deus, com o juramento de Deus, nós temos a graça de Deus. Vem a graça de Deus desse casamento. Maravilhoso, precioso. Então, a partir daí, começa a menção a respeito de João, de quem é João. E o nosso tempo já está esgotado. Então, eu quero parar por aqui e apenas reforçar para você que o Senhor deseja, querido irmão, o Senhor deseja invadir nossa história, nosso contexto e manifestar a alegria da sua presença santa, do seu poder inesgotável, da sua santidade, de modo que isso repercuta e atinja todo esse mundo. Foi assim com todos os avivamentos na história da igreja. Um impacto naquelas vidas atraiu e converteu muitos ao Senhor. E assim, quando o Senhor traz, através desses fiéis, o caminho, a preparação para que então o Filho eterno nasça, nós temos a partir daí a abertura daquele caminho de libertação e de conquista dos perdidos para Deus. Que maravilhoso. Então, na próxima quarta-feira nós continuaremos destacando aí algumas marcas desse homem de Deus, o precursor, João, filho de Zacarias e Isabel. Não poderia ser diferente. O filho desse casal fiel, que foi então visitado pelo Senhor, a ponto de Isabel usar essa expressão tão linda do verso 25 que nós lemos. Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular a minha vergonha perante os homens. Que lindo! Porque esse era o coração de Isabel, mas ela não era amargurada por isso. Mas uma mulher fiel, em um lar fiel, preparado para receber, então, o Senhor Jesus. Que o Senhor siga nos falando ao coração. Vamos agradecer o Senhor. Pai, te louvamos por tua palavra tão rica e tão poderosa. Pedimos que o Senhor nos ajude no que se refere a nós que temos sido visitados por tua palavra. Senhor, que essa palavra produza aquilo para o qual ela está designada e é poderosa. Produza um genuíno arrependimento, um verdadeiro arrependimento, uma convicção profunda de pecado. Ela produza, Senhor, mais realidade, mais senso da tua presença, do teu poder, da tua santidade. Gera isso em nós por meio da tua palavra. E que o Senhor encontre isso aqui nessa assembleia. Que esta seja uma assembleia preparada. E se acharmos graça diante do Senhor,
então o Senhor há de derramar de sua presença, avivando os corações. Faz isso conosco, Senhor. Nós te suplicamos. Em nome de Jesus. Amém.